Porque o fim do jogo foi uma trocação danada. O Miranda perde o gol, que seria o gol da vitória do São Paulo. Tudo isso estou falando do último minuto para os acréscimos. Sim. O Miranda perde aquele que seria o gol da vitória. Na recarga, o Everaldo perde a chance de dar a vitória ao América. E, no fim, o pãozinho do São Paulo cai com a manteiga para cima, porque o São Paulo faz o gol da vitória. Eu acho que isso tem que ser valorizado também. Esse time do São Paulo tem passado por traumas, e a própria final da Sul-Americana foi isso, né? Aquela história da bola que não entrou no momento que deveria ter entrado. O São Paulo é um time que já perde gols pensando que não se recuperará na frente, no momento em que as coisas não acontecem. E ontem, pelo menos, esse vento virou. É hora de esquecer. A Sul-Americana já foi, agora tem que pensar foco total. O Rogério não esqueceu, não. Você viu ali? Pensar na temporada que daqui vem pra frente. lá de novo, né? É isso. Pensar em tem que construir. Essa vitória já foi para construir a temporada que vem. Eu acho que há uma interrogação pelo que o São Paulo apresentou de futebol de novo. São Paulo deixou a desejar, alguns jogadores ali que poderiam ter rendido mais. Tem toda essa questão em relação ao que foi o futebol de São Paulo ontem. Eu acho que isso ajuda mais nesse discurso dele na coletiva, né? Dessa fala dele na coletiva. E talvez o contexto explique um pouco o rendimento um pouco travado de alguns jogadores, por vir desse baque de perder uma final. Mas, por outro lado, no fim das contas, há um balanço positivo para o São Paulo, porque alguns jogadores que foram muito questionados acabaram saindo por cima. O Luciano fez um bom jogo, novamente, no Independência, sendo decisivo, dando assistência, participando muito, chamando a responsa. Gosta de jogar com a América, hein? Então, fez Totalmente 2 gols diferente do que aconteceu lá em Córdoba, quando Luciano mal foi visto em campo. Então, mas o Luciano, no fim da partida, deu até uma declaração polêmica, dizendo as pessoas insinuam que jogamos de má vontade, que não entramos com o nosso melhor por causa de uma suposta negociação de bicho. Então, ali ele já demonstra um incômodo com uma situação, com críticas e levando a coisa para o lado do futebol. São Paulo, pelo menos na minha visão... Não acredito que jogaram de má vontade. Não, jogaram também... mal mesmo. Então, o outro time foi melhor. E aí depois o Carlos Belmonte, diretor do São Paulo, também faz cor ao Luciano. O Luciano cobrou que pessoas de cima se manifestassem. Então, o diretor do São Paulo disse que não houve problema por isso, mas admitiu que a premiação pelo bicho da classificação contra o Atlético Goianiense está atrasado. Eles negociaram antes o valor, caso o São Paulo fosse campeão, mas há esse atraso, mas ele garantiu, colocou em panos limpos, que o São Paulo perdeu na bola, encontrou um adversário melhor. E ontem, pelo menos para dar esse respiro, para sair um pouco dessa página de aflição, de lamento do torcedor, alguns jogadores deram resposta. O Caleri, que perdeu gols na final, ontem voltou a marcar, o artilheiro do time na temporada com 22 gols. O Alisson faz o gol da vitória, outro jogador que foi bastante questionado no jogo em Córdoba. Então, é bom para o São Paulo vir nessa sequência no Campeonato Brasileiro, de 3 vitórias consecutivas, mostrando... Por mais que não tenha sido um São Paulo efetivo, novamente, foi o São Paulo que o torcedor está acostumado a ver. O São Paulo que parte para cima, o São Paulo que arriscou. Tenta, né? Que briga. O São Paulo, no final, para mim, estava naquela página de... Cara, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira. O América está à frente, precisamos encostar. E o São Paulo esteve disposto a correr riscos. Tanto é que o América teve chance de marcar no final, mas pelo menos sai com uma vitória que, de certa forma, garante a confiança para o São Paulo ter o objetivo mínimo da temporada, que é chegar... Se há uma compensação pela perda, é conseguir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Rafa Marques, foi uma resposta? O São Paulo conseguiu dar uma resposta depois do que aconteceu no sábado? E o Rogério Ceni exagera ao chamar de tragédia, de fundo do poço? Exagera. Rogério William Ceni Shakespeare, né? Com o componente dramático dele é uma coisa bem difícil da gente entender. Até porque eu já falei sobre isso aqui no programa, Abel e amigos. Me incomoda muito como o Rogério Ceni não tira a roupa de ídolo. E também assim, ninguém manda ele tirar, né? Ele é maior que todo mundo dentro do São Paulo. Ele é um comandante do trabalho. Esse discurso depois de uma vitória, e eu estou com a Natália, por mais que não tenha sido uma boa atuação, acho que o São Paulo não jogou bem, mas o Celso usou a metáfora do pão com a manteiga, ela é muito oportuna. O futebol tem, sim, a obra do acaso, tem o imponderável, e ele jogou a favor do São Paulo ontem. Era momento de aproveitar essa situação para retroalimentar a relação de sentimento do torcedor.
falando o que o Ceni falou ontem, ele estimula o torcedor a não ir ao Morumbi domingo. Para um ótimo jogo contra o Botafogo, um jogo interessante. A realidade de São Paulo agora é disputar uma vaga para a Libertadores, quem sabe até para a Libertadores. Tem condições para isso. E quando ele fala sobre tragédia, olha, gente, tragédia é uma palavra muito forte para ser usada no futebol, ainda mais mediante a realidade de mundo que nós vivemos. E outra, do ponto de vista esportivo, vamos lá, metaforicamente, é trágico um ano em que o time é vice-campeão paulista, vice-campeão sul-americana, vai à semifinal da Copa do Brasil e pode terminar o brasileiro na Libertadores? É trágico? Não pode ser trágico para o clube de reconstrução? Não pode ser trágico. É que no futebol brasileiro só interessa o caneco. Qualquer coisa fora o título é ruim, é péssimo, é pavoroso, nada presta, manda todo mundo embora. Enquanto nós tivermos essa cultura entranhada aqui, nós vamos evoluir esportivamente. Essa é uma grande realidade. E o Ceni vai na onda. O Ceni, ele alimenta, ele incrementa esse discurso. Ele ontem, como líder, tinha que se comportar de uma outra maneira. Vencemos um jogo difícil, estamos superando sim uma perda complicada, não é fácil perder uma final, mas estamos aqui motivados, crentes. Não, o discurso dele vai na contramão disso. Eu fico pensando como é que está o sentimento do torcedor são paulino depois de ouvir um negócio desse. Mesmo antes da final, ele já colocava um peso, dizendo que não sabia se ia continuar, se perdesse. É óbvio que é muito ruim, e a gente entende a decepção do Rogério, do torcedor do São Paulo, que tinha esperança de levantar. Mas eu também acho que ele exagera um pouco. Se for assim, então, tudo o que aconteceu no Paris Saint-Germain é trágico, é fundo do poço. Um time milionário montado para ganhar a Champions não ganhou até agora. Ou trágico. O Manchester City com Guardiola, então, foi campeão da Premier League, joga muito, mas não conseguiu ganhar a Champions. Então, é o fundo do poço, é uma tragédia? Acho que não, né? Rogério é perfeccionista, é workaholic, cobra muito de si. E talvez haja um descompasso. Tudo isso tem virtude também, né? Sim, mas pode jogar contra, né? Ele está jogando contra o próprio trabalho quando ele fala isso. E me parece que é um clube que precisa... Ele parece que fala em terceira pessoa, né, Celso? Parece que ele quer ter seu trabalho, né? Não é, Rafa? O São Paulo hoje é um clube que precisa de mais água na fervura, né? E ele tensiona. Ele coloca a coisa muito tensa. Acho que até para o bem. Ele quer que todo mundo acorde, quer que todo mundo se supere. Ele vira para os jogadores e quer sair da zona de conforto, quer tirar o clube da zona de conforto, talvez. Ou não? Mas acho que ele viveu outra zona dentro do São Paulo, né? Ele viveu um outro momento dentro do São Paulo. Então, acho que até por ele ter essa identificação toda, ele não admite que... Menos que o máximo. Do que o máximo dentro do... Mas eu tenho uma impressão diferente. Para mim, o Rogério incorpora muito do discurso do torcedor, que é do São Paulo não se conformar com essa situação. É isso que eu falei, tirar da zona de conforto. Ele até contemporiza, dizendo, eu vivi um fundo do poço maior, isso daqui não é uma tragédia total. Mas ele dá esse tom de drama, como o Rafa citou, para mostrar para o torcedor que eles estão incomodados, que o São Paulo não saiu satisfeito. Se ele adota um discurso mais moderado de, pessoal, não tem tragédia, e a gente aqui que analisa... Mas existem outras formas de você fazer isso, né, Vocês da imprensa iam cornetá-lo, não é? Não, o torcedor ia falar, peraí... Tá feliz que perdeu? Tá conformado com a derrota. Tipo o Felipão ontem. Sim. A torcida tá triste, eu tô feliz. Entre a conformidade e o exagero é uma distância a ser percorrida também, né? Ninguém está defendendo que o Rogério Ceni tenha um discurso de conformismo, um discurso de resiliência máxima, não. O discurso precisa ser de incômodo, mas de página virada, de olhar para frente. A gente tem que penso eu, que quanto mais a gente olha para o retrovisor, menos contempla o para-brisa. O São Paulo tem que jogar esse campeonato ainda, o São Paulo tem objetivos no brasileiro. Se o São Paulo tivesse mais nada para fazer no brasileiro, ok, mas pode chegar numa Libertadores, numa Conmebol Libertadores, por que não? E fica parecendo que o ano do São Paulo acabou porque foi vice-campeão do Sul-Americano, e não acabou. Eu acho que é esse cuidado que o Ceni tem que ter. Eu entendo o que você falou, Breno, e acho que ele tem esse cuidado de não ficar muito contemplativo. O problema é que ele vai de um extremo ao outro. Ele troca o cuidado, ou ele transforma o cuidado para não ser contemplativo com um exagero, com uma maximização de um cenário que, para mim, não precisa de tanta carga. É que o sentimento do torcedor é exagerado também, Rafa. Então, cara, quando não ganhamos, é tragédia total. O São Paulo, pelo tamanho que tem e pela fila, gera esse sentimento de inconformismo que, se a gente analisar o todo, a estrutura, os problemas que o Rogério enfrentou, não é tão ruim assim, de fato. Mas eu vejo que o Rogério, pelo menos, vai no ponto que é um Rogério que começa muito questionado na sua volta ao São Paulo, por causa daquela história com o Flamengo, as declarações que ele deu enquanto técnico do Flamengo.
e ele volta, de alguma maneira, tentando trazer o torcedor para o lado dele, com algumas atitudes de expor problemas internos do clube, algo que eu vejo como saudável, até para forçar essa mudança de alguma maneira, e o Rogério tem tamanho para isso. Entendo que ele vai modular. Se o São Paulo conseguir essa vaga na Libertadores, a gente não dá para chamar o ano do São Paulo de fracasso, mas ainda assim, pela esperança que havia de conquistar um título depois de 10 anos, só a vaga na Libertadores, e dificilmente vai ser uma vaga direta na fase de grupos, não vai deixar o torcedor plenamente satisfeito. O torcedor ainda vai ficar com um sentimento de frustração em relação à temporada. É o que me passam aqui, que o nosso amigo Guedão do Morumbi está com esse sentimento. Sabe quem é o Guedão do Morumbi? Guedão, né? Então. Guedão Pedrão, o Guedão do Morumbi. Mas... Ele está com esse sentimento de indignação. É que é indissociável, porque o Rogério é a cara do São Paulo soberano. Ele é o soberano. Então fica muito difícil você desassociar. E ele não faz força nenhuma para isso. É verdade, que o Rafa falou do exagero. Né? Ele não faz força nenhuma para isso. E nem quer. E nem quer. Agora, tragédia acho pesado, mas problemas ele ia ter se aquela bola do Everaldo entra. Tem que dar graças a Deus. Olhando para frente, como disse o Rafa Marques, São Paulo, 10º colocado, 40 pontos ganhos. O América, que é 8º, tem 42. Provavelmente o 8º vai ter uma vaga ali na primeira fase, né? Antes da fase de grupos. Ou o 6º colocado, o Atlético Paranaense, tem 48. São 8 pontos, mas é bom lembrar, o São Paulo tem um jogo a menos. Sim. Porque o São Paulo vai ter que jogar com o Curitiba ainda em casa, né? Em casa. No Morumbi. O São Paulo tem um jogo a menos do que praticamente todos os times, em exceção ao Curitiba. Então ainda dá para sonhar muito com essa vaga. Não sei se para a fase de grupos. Dá porque tá muito embolada, né, Abel? Dá, né? Se você pegar ali essa fase... Tem time para isso? Então, tem time para isso, mas se vai conseguir extrair esse coletivo para chegar a essa vaga, aí é outros 500. Porque o São Paulo, na temporada, oscila muito. O início de temporada do São Paulo é uma interrogação muito grande do que o São Paulo ia fazer, se ia brigar por título. Acho que nem o mais otimista torcedor, e aí eu estou olhando para alguns aqui, pensava que o São Paulo ia brigar por 2 títulos na temporada. Esses que você está olhando não são otimistas. Não, né? São torcedores, mas otimistas não. Olha, mas eu olho para eles e, assim, alguns torcedores que eu tenho próximo que falam que o início de temporada do São Paulo é uma grande incógnita no sentido do que o São Paulo vai poder fazer. 2 títulos na temporada a serem disputados foi o suprassumo para um elenco que está se remontando, uma diretoria que está tentando encaixar algumas coisas, muitos problemas, como o Bleller trouxe, de financeiro, de gestão, uma série de coisas que não davam, não credenciavam o São Paulo a disputar 2 títulos na temporada. Então, colocar como tragédia, de fato. Agora, o São Paulo precisa mudar a chavinha, como o professor disse, tirar essa coisa da ressaca do Del Valle, né, do suco, tirar essa ressaca e encarar o Campeonato Brasileiro. Você ressaca de Del Valle. Do suco? Eu nunca tive ressaca de suco. Você já teve ressaca de suco, Abel? Não. Eu também. Deixa eu concluir. Isso aí deve acontecer no churrasco dos nossos amigos, que eles fazem churrasco de cebola. Então, deve se embrasar de suco. Eu desconfio que a Natália andou olhando muito aqueles memes da internet, depois que o São Paulo perdeu o título. O pessoal postando coisa com suco. Eu recebi esses memes. Sextou, hoje é dia de se embriagar com sucos, né? Então, assim... Suco de uva. O Abel gosta desse suco de uva. Eu também gosto. Preferido da Ivana, um abraço pra Ivana, também gosta bastante. Falando nisso, um abraço pra Ivana. Falando nisso, um abraço, Ivana. Isso. Mas Voltando ao futebol. Deixa eu me concentrar lá, ele tá com as taças. Ele já tá com as taças de suco ali. Só uma pergunta. Estamos no ar, né? Estamos no ar? Estamos no ar? Então continue, fica à vontade. Parece um papo aqui de intervalo, mas o São Paulo precisa se concentrar nessa questão da reta final do Campeonato Brasileiro, porque, como a gente já disse, o planejamento de futebol para um clube do tamanho do São Paulo, qualquer clube, na verdade, mas financeiro para quando tem uma competição internacional e até para você trazer jogadores com esse planejamento, temos essas e essas competições, é outra coisa. Então, o São Paulo precisa entrar no modo turbo para conseguir a classificação. Natália, e eu defendi aqui o trabalho do Rogério. Para mim, não vejo o futuro do São Paulo, essa reconstrução sem o Ceni, mas uma coisa é fato. Rogério Ceni tem obrigação de encontrar um goleiro confiável para o São Paulo. Mais uma vez,
São Paulo Felipe Alves foi correu mal no risco. lance ali, não foi? Foi muito mal. Chute do boi bandido? Não, uma bola absolutamente defensável. Primeiro, ele está mal posicionado no lance. Ele dá todo o canto direito pro Aloysio bater. E o Aloysio percebe isso. Quando o Aloysio levanta a cabeça e vê o gol escancarado, é ali que ele vai bater. Olha onde o Felipe Alves estava. Mas mesmo A bola vai na mão dele, não vai Mas lá. mesmo mal posicionado, ele teve uma velocidade de reação muito baixa. Um goleiro aceitar um chute dessa distância é uma falha. É verdade que ele faz uma defesa no segundo tempo, numa cabeçada, uma boa defesa, mas nada milagrosa. Ele vai do 0 ao 100 mas no jogo. mas a diferença é, todo adversário do São Paulo tem um goleiro que o São Paulo olha, opa, podia ser goleiro do nosso time. Aconteceu contra o Fortaleza, o Fernando Miguel fechou o gol, ganhou o jogo para o Fortaleza aquele dia no Morumbi. Contra o Santos, O João Paulo fechou o gol contra o São Paulo. O Ramírez, do Del Valle, um goleiraço. Sim. Goleiro seguro, sai bem com os pés. Ainda encarou o Pantera, o Patrick Pantera. E ontem, o Cavicchioli. O Cavicchioli faz um milagre. Ali ele ia garantindo o empate do América. Cavicchioli é bom goleiro, hein, gente? Muito bom, Já há cara. algum tempo, hein? Experiente. E o Miranda estava praticamente dentro da pequena área. O cara teve explosão para ganhar. E isso não acontece no São Paulo. O São Paulino olha e fala, quantas vezes Jandrei e Felipe Alves salvaram o time? São poucos jogos. Vai lembrar do Jandrei pegando pênalti contra o Palmeiras, Felipe Alves na decisão de pênalti contra o Ceará, mas são pontos fora da curva. O São Paulo precisa de um goleiro confiável e eu vejo que a responsabilidade do Ceni para achar esse nome e criar um processo de trazer um goleiro bom e com laço para o São Paulo. Primeiro, que ele é um especialista da posição, um grande ídolo que dominou essa posição por muitos anos no São Paulo. Ninguém conhece melhor a posição de goleiro no São Paulo do que ele. E segundo, que o Ceni tem errado nessas escolhas. Ah, mas o São Paulo tem um orçamento baixo. O Cruzeiro tinha um alto orçamento no começo da temporada quando trouxe o Rafael Cabral. Há goleiros, o Paulo para trazer o Marcelo Lomba, para ser reserva. O São Paulo tem comido muitas bolas no mercado de goleiro. Dá para trazer um goleiro melhor, um goleiro mais experiente, sem gastar tanto. É preciso... O Flamengo foi buscar o Santos no Atlético Sim, Paranaense. Mas aí teve um investimento maior. Talvez o São Paulo não consiga fazer. Mas há goleiros no mercado que o São Paulo pode observar. E o São Paulo está tentando muito ali um goleiro que surge num contexto muito diferente. Apostou em Sidão, apostou em Jandrei, em Felipe Alves. Goleiros que... O Jandrei reserva, né? Não, o Felipe Alves era reserva do Juventude. Tentou o John, goleiro reserva do Santos. Então, Eu acho que o São Paulo tinha que abrir o cofre, Também colocar a acho, mão pra no bolso. resolver de uma vez. Para resolver. Mas porque não ele, resolver de uma São vez. Paulo andou gastando em outras posições, e sem querer dizer que o cara não serve, o cara gastou com o Daniel Alves, gastou com o Galopo, gastou... Tá gastando ainda, né? Porque o Daniel Alves Junta ainda tem tudo uma isso, dívida trazia enorme. um goleiro que já para não resolver. gastou e resolve logo. Mas eu tenho certeza, você falou em goleiro de confiança, eu tenho certeza que você, Breler Pires, confia. Sabe em quem? Em quem? No fã de esportes. Ah, não, ele Quer participar? nesse Confia ou nunca não? critiquei. Sempre, Fã de esporte. sempre. Vamos ver, Amando então? a É soberano, participação. que nem o Rogério Ceni no São Paulo. Hashtag F360BR. Põe o fã de esporte no gol do São Paulo, ele tá resolvido. Quem é que chega aqui conosco nesta manhã de sexta-feira? Sextou com Cruyff. Ó. Sextamos em grande estilo. Ah, que isso, hein? Esse entende, hein? São Não, Paulo mas não, esse é é o mais... Cruyff abrasileirado, é o Cruyff. Não é mais o soberano do Brasil faz tempo. Precisa colocar os pés no chão e entender o momento do time. Tá corneteiro o Cruyff, hein? Ricardo Mori, ou Mori. O Rogério Ceni é muito estratégico e marqueteiro. O presidente do São Paulo é marqueteiro no bom sentido, né? Sim. Trabalha com Formação. Ele fez esse discurso exagerado, na verdade, para a diretoria ficar incomodada e trazer novos reforços. Sem reforços, ele não vai ficar no São Paulo. O time é fraco, diz o Ricardo. Se ele faz um discurso tranquilo, a diretoria se acomoda, diz o Ricardo, com o aval do Viola, nosso cameraman, que vibrou com o comentário do Aprovando Ricardo ali. aqui no estúdio. Vocês viram, né? Porque esse é um corneteiro mor, né? Com Vitória certeza. a cornetagem é com ele. Dinarte Reis. O populismo é o modelo que dá certo. No ano, só uma vaga na pré-Libertadores. Para a história do São Paulo é fracasso, sim. Não é tragédia. O pessoal tá bravo ali. Fracasso ou tragédia, há uma distância também, né? E com razão. acho Fracasso que, é uma assim, coisa, tragédia é outra. O São Paulo sofre de um mal que outros clubes também sofrem, gestões temerárias.
E aí a conta chega uma hora. Chegou no São Paulo. São Paulo, para tornar um clube mais competitivo, precisa investir. E tem. Então, a conta uma hora chega. Hoje há uma necessidade de organizar. Alguns gastos, como você disse, o próprio Daniel Alves, que ainda é gasto para o São Paulo e vai ter aí um tempo para pagar isso, essa conta que, na verdade, que benefícios trouxe ao São Paulo? E tem que continuar o trabalho, né? O que era o São Paulo de antes? O São Paulo que o Hernani salvou de uma Série B quando chegou. O que era o São Paulo de outras administrações, do Leco, que a torcida pedia a saída em coro, da passagem do Raí como diretor, que também foi decepcionante do ponto de vista do ídolo que ele foi. Quer dizer, vai botar tudo abaixo de novo?